Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. O tema deste vídeo é nossos corpos. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre esses corpos que nós temos. Não especificando cada um, né, porque o corpo que a gente vê, o único que a gente tem certeza é esse que a gente olha no espelho, né? Então, a gente vê ali um corpo físico, tal, terceira dimensão, essas coisas que a gente já sabe. Outra coisa que a gente já sabe também é que corpo é um objeto material, possui massa, lugar no espaço, toda a matéria é energia, a física quântica já chegou lá chegou até o átomo, né? E é importante saber que o átomo ele é mais espaço vazio do que matéria em si, né? Em torno de 99,999% do átomo é espaço vazio. E quando os cientistas tentam investigar essa subpartícula atômica, que seria um pouquinho de matéria que tem no átomo, ela vê que também é mais espaço vazio, e sempre vai achar espaço vazio, vazio, vazio e sempre vazio, né? Então a matéria em si ela não existe, né? A matéria, tudo isso, esse universo material, ele é como um pensamento, né? Ele é a própria, digamos, consciência encarnada, né? A consciência que se faz matéria, né? E uma vez que essa matéria não existe, né? Então tudo, né? Tudo que existe no universo é consciência. Então se tem algo que você pode ser tátil, tocar lá, algo que é matéria, é consciência ali, né? E essa consciência, né? Ela somos nós encarnados, né? Nós somos o todo, né? E nos individualizamos, né? Em alguns pontos, né? Então assim, de 8 a 80, né, no ponto, digamos, no mais básico, né, estamos nós aqui, né, encarnado no corpo físico, que incorpora todas as características de acordo com a trajetória que nós temos, né, no universo, né? E essa trajetória, ela não teve, digamos, um início, né? Porque no universo todo ele é infinito, então o tempo também não teve um início, não tem um fim, né? Então a gente está aqui no eterno agora. E então, assim, ao nível, digamos, máximo 80, nós estamos encarnados no universo. Então, inicialmente, a gente encarna, digamos, na nossa particularidade, né? Então, nós somos um estado de consciência, né? Cada ser, cada pessoa é um estado de consciência expressando na matéria. Então, essas peculiaridades que nós temos, essa personalidade ou esse ego, ele se expressa, né? Nessa matéria que nós somos hoje, né? Então, vamos supor, você olha no espelho, vai ter ali as suas características de acordo com a sua bagagem espiritual, né? E na Terra é interessante porque é assim, você tem aí essa consciência individualizada, né? Não importando de que mundo, que plano que você veio, de qual a sua bagagem, né? Você chegou aqui na Terra, né? Digamos que você não é um ser que foi gerado aqui na Terra já para encarnar, digamos, como uma humanidade nata, né? Digamos que tenha esse ser que se iniciou junto com o ser humano, né? E há outros seres que são, digamos, estrangeiros, que vêm e encarnam aqui, outros, digamos, seriam daqui, ou que evolucionaram dos animais e passaram a encarnar em corpos humanos. Não importando, né, essa origem, a humanidade, né, que está aqui é um projeto, né, ou seja, bilhões, milhões de consciências, né, trabalharam para isso acontecer. Né? Então, quando você vem e assume um corpo que já foi formado e tal, você está compartilhando. Né? Então, ou seja, é você, tem ali, digamos, uns 2%, um pouquinho de você, né, que é a sua personalidade e tal, de acordo com a sua bagagem espiritual, e o resto é do coletivo, né? Ou seja, da humanidade como um todo. Né? Então, você tem que se expressar de uma forma humana e tal. Então, se você aqui é um humano, né? Ou seja, digamos que você, antes de vir para a Terra, você pertencia a uma outra raça com costumes diferentes, totalmente diferente dessa. Não importa, você encarnou aqui, você passa a ser humano. Né? Então você faz parte desse coletivo e um pouquinho da sua personalidade vem e encarna aqui. Então, assim, só para levar em consideração, para não deixar nada em aberto, qual que seria o motivo de vir aqui? Talvez um pouquinho que você tenha de lá, você está trazendo para colocar e incrementar aqui esse meio, né, essa experiência toda, né? Digamos que a maioria está vindo para transformar, então vai trazer o amor, tal, coisas boas, né? Então, nós usamos, né, apenas esses veículos e a parte que nos expressamos, né? Digamos que a humanidade ela já tem as suas características, suas feições, né? Tem as raças, as cores de pele e tal. Então, se você digamos que é um pleidiano, digamos que pleidiano, raça ariana, né? Branco e tal, né? Luz, não interessa, ou uma raça verde, você não vai conseguir vir aqui encarnar e ficar verde, né? Ou seja, vai ficar com a cor do coletivo. Né, do que é a raça. Porém, você vai ter algumas características, né,
sejam feições na face, né, na digital, algo que vem do seu interior, né, que vai desenhar, né, ou seja, então o corpo ele permite que aconteça isso, né, então no DNA, né, ele é o que mais permite que aconteça isso. Então, se fosse dar o DNA, pode ser que consiga, né, ver algum histórico do espiritual dessa pessoa. E a parte mais sensível que capta isso seria a íris do olho, né? Tem ali ó, essa bolinha preta do olho, de variar da cor de cada raça, né, de cada pessoa. Então essa íris ele é o que mais impregna, é o que mais a alma, digamos, os corpos mais sutis conseguem impregnar, né, do que era, né? Ou seja, às vezes pode ter até semelhança do que é a íris que a pessoa tinha em outro corpo, em outro mundo, né? Geralmente, né, acredito que em breve tem até um filme. Eu esqueci o nome do filme, eu vou anotar aí na legenda. Acho que é o Universo em um Olhar, se não me engano. É, ele fala, né, tipo, que ali tem um fotógrafo que tira a foto da íris e tal, e consegue identificar algumas reencarnações, né, joga ali no programa, né, então vamos supor, você vai tirando, é como se fosse a digital, né, geralmente as pessoas estão tirando a digital de todo mundo, jogando ali no programa tal, e ficando digitalizada, né, no sistema. Aí ele passa a fazer isso com a íris, né, eu acredito em muitos programas de muitos órgãos de espionagem devem fazer isso, né, captam a íris das pessoas e jogam ali no programa. Então, à medida que essa pessoa desencarna e encarna, e forem tirar a íris de novo, e fazer tirar a foto e tal para registrar, ele vai ver que já tem uma semelhante, né, uma muito igual. Então aí vai se constatar, né, a encarnação. Aí pesquisando essas pessoas vão ver que ela tem hábitos e tais, e às vezes as pessoas até lembram dessa vida anterior. Então a íris é é a parte, digamos, mais sensível, né, à alma. Então a alma ela consegue manipular melhor e se expressar, né? Então eu imagina como são, digamos, as nossas estruturas cerebrais, neurônios, né? Que é o mais perfeito, né? O que vem encarna realmente a sua personalidade, o que você acaba, digamos, se expressando. Então assim, esses são corpos que a gente vem e usa. No fundo, nós somos o quê? Somos a consciência, né? Uma onda. Não dá nem para falar que é uma energia, né? Simplesmente é o nada. É uma consciência, é o todo, a totalidade. Então, em cada ponto, ela vai se expressa de alguma maneira, se densifica, né? Toma corpo e passa a ter ali a sua individualidade, né? E só para fazer uma analogia, então, para a gente tentar entender o que seria viver numa sétima dimensão. O que seria um ser que vive numa sétima dimensão e de repente ele vem e encarna aqui. Né? Eu vou procurar fazer uma analogia, né, uma analogia bem básica, para a gente tentar ter uma vaga ideia, né, de diferença, né, do que é que a gente expressa aqui e o que se expressa numa dimensão além, né, do que nós fomos. Por exemplo, que eu costumo falar, aqui a gente tem a nossa vida em um corpo físico tal, que dura ali, digamos, uns 100 anos, né? Ou seja, é um período muito curto, né? Não é nada frente ao infinito, né? Isso aqui é uma chispa que fala. Isso aqui não tem como você medir o tempo, né? Ou seja, é nada de acordo com o que nós já vivemos, de acordo com a nossa bagagem também espiritual, que é o infinito. Então é coisas que é difícil de imaginar tudo que nós já passamos. A gente tem uma imaginação de acordo com o que a gente sente, né, do que a gente vive. Geralmente as pessoas que encarnam aqui, tal, digamos os seres que vieram mais recente ou vieram aqui para mudar, tem isso mais vivo dentro de si, né, de não pertencer aqui, de pertencer a... Tem uma ideia de cosmo, né, que vai muito além do que as pessoas, digamos, que o comum. Né, a pessoa tipo, já sabe que existe vidas lá fora e tal, que estão aqui e tal, sem precisar provar nada. É algo inato, está na pessoa. Então, assim, como que seria, né? Como que seria para um ser então que vive numa dimensão dessa, tá? Encarnar aqui, como seria a realidade deles nessa outra dimensão? Então, digamos que nós estamos aqui 100%, né? Nossa consciência focada aqui 100%, né? Nós estamos em estado de vigília e tal. E para ter uma ideia, então, de como que é feito, digamos, esse uso, né, que nós fazemos do corpos, essas trocas de corpos e tal, aqui nós podemos fazer algo semelhante ao que seria de um cara de uma sétima dimensão vir parar aqui na terceira. É a mesma coisa, vamos supor, fazer uma analogia de você ir e entrar no seu veículo. Né? Você acaba entrando num plano mais limitado. Digamos que exista um mundo dos carros, né? Que é o mundo que você vê de cima. Então, olhando daqui, como ser humano, eu consigo ver o mundo dos carros, né? Que são as avenidas e tais. E a gente pode chamar de um plano 2D.
né, que eles só andam naqueles caminhos que já é feito para ele andar. Ele não pode sair daquele caminho. Nós, nos 3D, nós podemos sair da estrada, entrar montanhas, né, entrar em buracos, subir montanhas, nadar, água e tudo. Então nós temos aí somos de certa forma ilimitados, né, nesse tipo. Colocando aí, vamos supor, a quarta dimensão, a gente também poderia voar, né? Então a gente não está limitado só a ficar preso na superfície da Terra, a gente já ganha um outro espaço, né? Só para ter uma ideia da nossa limitação. É engraçado, então, só porque eu falei isso, que algumas pessoas vão desencarnar e vão continuar sem voar, né? Elas não, às vezes, está muito presa nessa ideia. O ego ficou muito incrustado, então eles não desenvolvem essas capacidades, né? Não trabalharam, tiveram nem ideia, nem acreditaram. Se a pessoa pelo menos acredita, quando ela sai daqui, a pessoa sonha, ela sonha já que está voando, né? Então já é um indicativo que a pessoa já está bem além, né, do comum. Voltando, então assim, o carro está no plano 2D, né? Ele segue aquilo que já foi programado para ele, né? Então aí a gente já tem uma ideia. Quando você vai e liga um veículo, você entra no veículo, né? Digamos, eu estou indo para o veículo, entrei, abri a porta e tal, tem toda aquela preparação, entra, sentou, botou o cinto, ligou a chave, então o veículo ele vai ter aquele sentimento de acordei, né? Então é semelhante quando você foi dormir, né? Você volta lá para sua sétima dimensão, ou de onde foi que você veio, né? Você pode ter até um outro veículo lá e usar aquele veículo, né? Ou seja, você sai daqui, entra no outro veículo e acorda em outro veículo. Aí você voltou, você vai ver seu corpo ali, né? Geralmente quando a gente está voltando, né, pro corpo, já aquela hora de acordar, é a hora que os sonhos ficam mais intensos. É os sonhos que a gente consegue lembrar. Por quê? Porque você está chegando perto dos veículos, então você já está ligando, né? A sua energia, você chegou lá no corpo, está lá deitado, você já começou a se fundir, né? Juntar, então a mente começou a ligar e já começou a ter a percepção do que você está fazendo, né, ao entorno. Então a pessoa ela pode sonhar que está voltando para casa, pode sonhar que está com os amigos e tais, né? Então o mais em torno ali começa já a vibrar nela, né? Então a mente já consegue captar, a mente dessa física que a gente está aqui já consegue captar o que estamos fazendo. Quando está muito longe, né? Geralmente que a pessoa sai, ela vai para longe, ele some. Né? Então, às vezes, a pessoa não tem nem sonho, porque está longe demais. Né? Então, isso vai ficar registrado nos corpos mais sutis que nós temos. Né? Digamos, nós estamos aqui com um corpo 100% digamos, de densidade e tal. Saiu daqui, a gente vai ter um corpo mais sutil que a alma. Depois da alma vai ter um corpo ainda mais sutil. E depois desse corpo sutil vai ter uma sucessão de corpos sutis que vai ao infinito. Né? Então, depende do quanto nós trabalhamos em cada corpo sutil desse. Né? Não dá para nós saber também. Né? A gente pode ter um mero sentimento, uma mera sensação, né, de que há algo além, então essa coisa e tal. Né? Mas cada corpo a gente teve ali uma vivência e tal, estamos trabalhando nesses corpos, então dependendo de acordo com o que já foi trabalhado em cada corpo, é o que vai ser manifestado aqui, é o que a gente vai conseguir se fundir, né? Levar para outro corpo, né? O que a gente consegue levar na hora que a gente sai do corpo, né? A gente sai desse corpo, a gente leva algumas coisinhas e tais, né? E tem que ter uma aproximação desse corpo mais sutil, digamos que o próximo seria a alma com esse físico, né? E quanto mais mais tênue, né? Quanto mais digamos, quanto menor for a diferença de densidade de um corpo para outro, digamos que a alma, a diferença de densidade é muito grande, mas a gente pode, né, com sintonia, vibração, se utilizando o corpo, ter uma proximidade maior, né, e isso vai ter então maiores insights do que nós somos quando estamos fora do corpo. Ou seja, a gente prepara esse físico aqui para receber, né, nós mesmos, né, para que se adapte melhor a nós, da mesma forma que eu estava falando do veículo. Então você entra no veículo, então o carro ele vai acender o farol lá e, opa, acordei. Né? E é a mesma sensação que você tem quando você entra no seu corpo. Você vem, seu corpo liga, eu acordei. Né? Então você tem que ter esse sentimento, não de eu acordei, de que eu vim e liguei. Né? Eu cheguei. Ou seja, cheguei. Né? Eu estava em algum lugar, vim, cheguei, liguei esse corpo, então você liga ele. Né? Você ligou, você sabe que uma hora você vai desligar. Da mesma forma que é o veículo. Só que aí o veículo já é você vindo de uma outra dimensão, você vai, digamos, e encarna no veículo. Então ali dentro do veículo você fica limitado ali dentro. Né? Você vai usar as limitações daquele veículo. Ou seja, simbolicamente falando, a gente encarna também no veículo. A gente encarna em tudo à nossa volta. Né? Ao nível mais sutil, nós estamos encarnados no planeta. Né? A gente tem uma sucessão de corpos sutis. Esses corpos sutis eles não são, digamos, humanoides. Né? A gente pode ter uma alma humanoide, depois um corpo espírito humanoide. Aí vai chegar uma hora que ele vai ser só luz, né? Vai mudar a forma, vai ter diferentes formas. Né? Até o ponto que o mais sutil ele está muito mais expandido, então ele pega o planeta todo, pega o universo e tal, e vai ter vai ao infinito. Né? Aí nesse ponto nós já compartilhamos os mesmos corpos, né? Já somos um só. Né? Então varia muito isso daí, né? Vamos pegar aqui nos planos, digamos, mais densos que nós estamos, fazendo essa analogia. Então você entra no carro, né? Por exemplo, você tem a sua alma, né? A alma ela vai
se ela já é mais vibrante, ela vai dar um aura que é mais expandido, né? As pessoas mais sensitivas vão conseguir perceber isso nas pessoas que têm uma aura, né? Aquela pessoa emana uma luz e tal. Então aquela pessoa impregna as coisas à sua volta, né? Então é esse sentido de você encarnar no que você tem, né? Por exemplo, a pessoa que possui algum objeto, né? Se ela possui, ficou muito tempo com aquele objeto, aí vai, pega aquele objeto e entrega para um sensitivo. O sensitivo, ele pegando aquilo, né? Tem uma sensibilidade lá que tem o nome, acho que é cinese, alguma coisa, né? Ele consegue sentir de quem que era, ele consegue até ver a vida da pessoa. Ou seja, porque a nossa energia impregna naqueles objetos, né? E se você tem um veículo, então a sua energia fica impregnada naquele veículo também, né? Então, de uma certa forma, você impregnou naquele veículo. Aquele veículo, ele não possui um suporte, digamos, cerebral que nem possui esse corpo. E se possuísse, você teria um maior controle. Então, é como se esse veículo ele pudesse achar que ele é por ele mesmo, que ele é autônomo, né? Que não tem ninguém pilotando ele. Da mesma forma que algumas pessoas acham que não tem ninguém no piloto, né? Embora ela mesma seja o piloto, só que ela acha que ela é uma matéria ainda, né? Ela olha no espelho e ela acha que é aquilo que ela vê no espelho refletido. Ela não consegue ver além, ela não consegue ter essa percepção além, né? As pessoas que têm essa percepção além, então já sabem que é alguém que está pilotando, né, esse corpo, que apenas pilota, né? Apenas o ser por trás dos corpos, né? Ou seja, você está mais consciente disso. Assim como você está consciente quando você entra no seu veículo, você está consciente que você está pilotando o veículo, mas o veículo ele não é consciente. Né? Para ele não, para ele não, ele pode ser que nem fosse um cético aqui. Né? O cético, ele, que de forma um cético agir, um veículo cético? Não, a gente liga sozinho, a gente se abastece com gasolina e tal, então é por isso que faz a gente viver, que faz a gente andar, né? E se fosse uma moto, por exemplo, né, de duas rodas, uma poderia questionar a outra. Não, existe sim o humano, né? Como se nós falando, não existe alma. Aí ele fala, não existe humano. Não, isso aí é besteira. Aí ele questiona. Então, como que é que você se mantém equilibrado? Né? O cético vai usar os seus argumentos. Não, nós, pela lei da física, né? Você está em movimento, então você anda, né? Se empurra um veículo de duas rodas, ele vai embora sozinho. Aí ele fala, e quando você para, né? O que te mantém equilibrado quando você para? Né? Então aquilo já faz pensar. Né? Tem algo, tem um operador ali. Né? E nós? Né? Nós temos nosso corpo está ligado. A gente está ligado. O que faz ficar ligado? O que liga o corpo? Né? É o operador que está aqui. Né? Esse operador possui corpos sutis, né? Somos nós, e esses corpos vêm e liga, né? Entra aqui e liga esse corpo para estar operando. Né? Então, da mesma forma que você vai, entrou no carro e ligou. E é interessante também falar que esse aura nosso expandido, ele impregna então o carro, né? E o carro, geralmente, quem tem um veículo vai perceber isso, que às vezes ele se comporta muito bem quando o dono está pilotando, mas se uma outra pessoa for pilotar, já pelo jeito diferente, né? E aquele veículo não está adaptado para outra pessoa, né? Eu, por exemplo, tive uma moto, né? E tinha um jeito de ligar ela, que aquela moto não se liga no pedal, né? E só eu conseguia ligar. A outra pessoa ela batia, não ligava. Então eu na primeira ligava. Ou seja, ele pega, né? O veículo ele pega o seu jeito, né? As coisas você pega o seu jeito de fazer, né? E então assim, você impregna com a energia aquele digamos, bem que você tem, né? Então por isso que existe um risco de expandir o ego, né? Por isso que a pessoa que possui mais bens, é mais difícil dessa pessoa desencarnar, porque ela fica apegada aos bens que ela tem, né? E tem que ter essa noção tem que ter esse desapego também, né? Embora, digamos, você tenha que tratar melhor o que você possui, né? Não desperdiçar e tal, tem aquela coisa toda, né? De cuidar bem, né? Assim como você cuida bem do seu corpo físico, você tem que cuidar bem dos bens que você possui, sem aquela coisa de apego de consumismo de querer possuir sempre mais, né? Não, trata bem o que você tem ali, já é o suficiente. Então, ok, né, para continuar com a analogia. Aí você entra no seu carro, pilota ali num plano 2D, e esse carro você usa, por exemplo, para ir até o seu trabalho. Né? Aí você chegou no seu trabalho, você vai deixar ele onde? No estacionamento. Chegou no estacionamento, aí o carro sabe, aqui é o meu lugar de dormir, é a minha cama. Né? Então ele sabe, desligou, o carro dormiu. Né? Dormiu. Aí o operador, né, sai do corpo, né? Você deixou o corpo na cama, você saiu e entra na firma, né? Digamos que a firma é um D, né? Vamos cair aí de dimensão, né? Estava no plano 2D, foi para um plano 1D e lá você vai operar uma outra ferramenta, né? Uma ferramenta, digamos, não muito diferente para a gente não perder muita analogia. Vamos supor que você trabalha no setor de carga, vai operar uma empilhadeira. Então a empilhadeira ela tem ainda menos recursos que seus carros. O campo de ação dela é só a firma, então é bem mais limitado, né? Então aí você vai ter várias pessoas operando a empilhadeira, ou seja, você saiu do veículo e entrou em outro, né? É mais ou menos que a alma que às vezes ela faz. E assim, o veículo,
você pode possuir um veículo, digamos, durante 10 anos, né? Seria, digamos, a encarnação daquele veículo. E na empilhadeira, você vai lá e é por um dia, né? Que você vai trabalhar uma semana que trabalha lá, né? Então, você já vai diminuindo. Ou seja, então você tem a vida da alma, que é milhares de anos, a vida do espírito, bilhões, né? E aqui, só 100, né? Ou seja, e vai caindo, o veículo um pouquinho menos e o trabalho lá bem menos. Então, ou seja, você saiu do seu carro e entrou na firma, no plano bem mais limitado, foi pilotar a empilhadeira. Então, é mais ou menos o que acontece aqui conosco, né? Muitas pessoas, ou seja, que vêm, digamos, uma sétima ou de outra dimensão, a dimensão, ela não precisamente, ela tem a ver com o nível de densidade. Digamos que uma sétima dimensão, a coisa é bem, o corpo é muito mais sutil, né? Às vezes não, né? Às vezes tem um corpo denso, né? Pode ter um corpo tão denso quanto o nosso, tanto que tem a coisa da ascensão, né? Do mestre ascenso, ele consegue deixar o corpo sólido, consegue deixar mais sutil, né? Para trafegar nos diferentes mundos, né? Que existe, porque às vezes tem um mundo lá assim, por exemplo, você pode estar na Terra, só que a sua vibração pode ser de uma dimensão além, né? Mesmo que você está num corpo denso, você já vibra como se estivesse na quinta dimensão, né? Então, esse é a ideia de que, vamos supor, você despertando, você já percebe que você já está numa dimensão maior. Você passa a viver como se estivesse, mesmo que ainda não tenha aqui ancorados os recursos, mas você vive de forma diferente, né? Você vê o mundo de forma diferente, né? Da maneira que uma pessoa que está vivendo na terceira dimensão, ainda vibrando não a terceira em si, né? Mas a que está vibrando no que a Matrix manipula ela a fazer, que é o ódio, medo e tal, né? É uma vibração muito mais densa que a terceira. Né? Então ela cai muito, então o mundo dela fica limitado. Né? Talvez, eu acho que todo mundo já passou por isso e consegue imaginar como que é, né? A diferença. Né? Se você pega aí você 10 anos, 20 anos ou tantos anos atrás, né? Você vê que a diferença de visão de mundo, né? Que você tinha e passou a ter, né? Já é como se fosse uma outra dimensão. Né? Por isso que é importante a gente sempre focar o que tem de positivo. Né? E quando tem alguma mudança, alguma coisa acontecendo que parece negativo e tal, tenta ver aquilo com um olhar mais amplo, né? Não localizado ali, tenta sair, né? Ver o que está acontecendo no mundo, tal, que está provocando aquilo, tenta ver a humanidade como um todo, né? As transformações e tal, né? Que é algo natural. Então, assim, dessas pessoas, muitos seres que vieram para cá, às vezes tem, né, já uma vida em outro mundo e tal, e deixou aquele veículo lá estacionado em algum lugar, deixou e veio, tal. Você tá lá, por exemplo, eu tô aqui, eu vou lá pro mundo da não sei das quantas lá, né? Tem um mundo lá, o mundo B. Vamos botar o mundo B só para ter um nome. Então vamos supor, você tem a qualidade de fazer tal coisa que aquele mundo está precisando. Então vai lá, fica uma semana lá. Né? Fala, legal. Só que eu gosto daqui, né? Eu não quero sair daqui. Não, mas é rapidinho. É uma chispa de tempo. Você vai ficar lá, você já executa. Tá ok. Então eu vou, né? Da mesma forma que eu saio do meu corpo quando eu estou dormindo, você sai e vai e ocupa um outro corpo. Onde você reencarna lá. Né, com a alma, você vai com a alma e encarna lá. Então você encarna lá, toda hora que você dormir lá, você pode voltar pro seu corpo. Né, volta e faz as suas atividades, ou fica lá e seu corpo ele vai ficar em estado, digamos, de sono, até que você termine a sua tarefa. Né, não falar missão, porque fica aquela coisa mais puxa muito para a religião. Né, quando você termina aquela tarefa lá, você, ok, terminou, você vai e traz algum aprendizado. Né? Digamos que aquele material, às vezes não te interessa muito. Né? Você só foi lá para executar uma função. Só que aí lá se forma um ego, que aí fica aquele medo de morte e tal, de acordo com o mental coletivo ali. Né? Então você tem que ter uma presença muito forte para não ficar preso lá. Né? Porque imagina a pessoa começa a criar laços lá e tal, aí fica preso, prendeu a sua alma, você está colocando sua energia lá, e tem formas, digamos, que você fica preso, da mesma forma que você fica preso aqui, né? Apegado às coisas. Então tem que ser aquela coisa de desapego até de você mesmo. Né? Então terminou essa tarefa lá, digamos, você larga tudo, né? Que nem os grandes mestres falou que, ó, desapego, né? Larga tudo que tem aí, né? Não interessa o que tem aqui, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, larga tudo, até a sua própria personalidade, assim, aí você sai daqui. Né? Então aí você está naquele mundo, acabou a tarefa lá, você sai, volta para o seu corpo e volta a viver a vida aqui. Então muitos que estão aqui estão nessa condição, tem um corpo já, né, que eles deixaram em algum lugar. Né? Eu li alguns livros que falam que deixa da nave, né, ou do planeta, isso aí não importa. Né? Não via de regra, né? Um ou outro que tem essas condições. Né? Essas coisas do universo é muito ampla. Não dá pra falar que todo mundo é isso, né? Que todo ET é mal, todo reptiliano é mal, que nem nos fala, todo pleidiano é bonzinho. Não tem.
né? Varia muito. Se está de contato com a raça humana, então vai ter as nossas características, né? Nós temos o bem e o mal dentro de nós, então toda raça que tiver tem também um pouquinho de mal, porque senão não estaria entrando em contato, né? E eles estão para trabalhar esse pouquinho neles mesmos, né? E alguns encarnam e trabalham isso aqui. Então, aí foi o cara lá que deixou o carro, tal, saiu de um corpo, entrou no outro, que é a empilhadeira. Então, lá dentro tem mais funcionários operando a empilhadeira. Só que ele, por dirigir carro, então ele tem uma noção maior de como pilota a empilhadeira. Então, digamos que ele pilota a empilhadeira com mais maestria. Só que a empilhadeira ela vai ter o mesmo sentimento, né? Entrou na empilhadeira, ela vai falar, ó, liguei, né? Liguei. Então ela vai ver que é um pouquinho melhor que as outras, né? Porque pilota melhor, porque tem um guia melhor nela, né? Que ainda não se percebe como que tem um operador. E vai operar melhor, não é via de regra também, né? Porque vai depender da experiência de cada profissional, de como ele executa e tal, né? Mas só para a gente ter uma vaga ideia, por exemplo, o cara que chegou de a pé, né? Que não vai, digamos que ele vai pilotar não tão bem quanto o cara que já pilota um carro, né? Só pra, falando disso, a gente estender essa energia aos bens que nós possuímos, né? Eu vou citar aqui o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele falava, assim, tem um documentário do Ayrton Senna, ele fala que quando entrava no carro, ele entrava numa espécie de transe, né? Esse transe é o quê? Como eu falei, da nossa aura, do nosso corpo, ele se estende, né? Ocupa ali. Então, ou seja, ele tem digamos, uma perfeita noção, né, das dimensões do veículo, né? Ou seja, ele está usando esses sentidos extra que ele tem, né? Por mínimo que seja, né, é uma expansão de consciência que engloba todo o veículo. Então aí ele consegue, digamos, uma pilotagem perfeita, né? É algo que você tem que conseguir no seu corpo físico também, né? Por exemplo, às vezes você meditando, você passa a sentir a energia no seu corpo todo, né? O seu corpo todo como se fosse uma massa única. Cada ponto do seu corpo você passa a sentir ele, né? Então você tem que sentir isso fora da meditação, né? Chegar a um ponto que você sente o seu corpo o tempo todo, né? Com cada ponto, né, da unha do seu pé lá até os fios de cabelo, você sente, né, como um organismo unido, né, unificado, né? Então isso seria estar bem encarnado. E isso de estar bem encarnado também, da mesma forma que você, digamos, entra no seu carro, ou seja, você tem capacidades muito além, né, de um veículo que está, digamos, uma categoria abaixo da que você veio, né? Você é humano, então você vai um carro, então o carro é muito mais limitado no corpo humano, saiu de um carro, então uma empilhadeira, ela é mais limitado, né? E então esse encarnar, né, esse de encarnar, de assumir a pilotagem é contínuo, né? Então você trabalha sempre para aperfeiçoar aquele veículo para que atenda, né, a sua pilotagem, o seu modo de pilotar, né? Então, se você está operando esse corpo físico, você está o tempo todo, né, desse nível maior, tentando adequar esse veículo, né? Então, é de onde vem as nossas intuições, né, nossos insights de querer mudar e precisa fazer alguma coisa. Não, esse alimento não presta e tal, né? Por exemplo, uma pessoa que usa droga. A pessoa usa droga, ela acaba com o centro de controle dela, né? Se você tem um carro lá que vai e usa um combustível ruim ou usa qualquer coisa ruim, né, uma bateria zoada, sei lá, né, acaba com alguns comandos, né? Então você já não vai conseguir aquela pilotagem perfeita, né? Você não vai ter um desempenho perfeito, né? Então você vai fazer de tudo para preservar aquilo da melhor forma possível, que você quer ter um bom desempenho, né? Ou seja, digamos que tem um carro de Fórmula 1, você vai ter que tratar ele o melhor possível para ter um bom desempenho, porque qualquer coisinha já não anda que nem os outros, né? Você já não consegue se expressar bem o que você veio fazer aqui. Então o corpo físico é assim. E como a diferença do que nós somos, que a gente às vezes está vindo da alma. Só que a alma está vindo de seres, vamos por de sétima, não sei quanto, da 30ª dimensão, e está para ancorar aqui, né? Então esse despertar é o tempo todo, né? Esse cérebro, ele continua desenvolvendo o tempo todo, né? Aí vai o cientista fala, não, deu 20 anos, começa a morrer neurônio, né? Então, é ciência, né? Esse cara é Matrix, é como uma religião que eles formaram lá, né? Tantas religiões, tanta ciência precisa ser liberta desse egoísmo humano, desse negócio de ganhar dinheiro e tal, né? Então eles acabam direcionando para o outro lado para desviar as pessoas. E a pessoa que, o humano encarnado, ele acaba acreditando, né? Então ele acha que deu 20 anos, deu 30 anos, ele começa a envelhecer, né? É o contrário, o encarnar aqui é contínuo, né? A pessoa vai estar velhinha ali morrendo, está encarnando ainda, né? Então na medida que o corpo desliga, que não volta mais, aí sim, né? Acabou, não dá para fazer mais nada. Mas enquanto está vivo ainda, a alma está ali e está operando e está tentando, digamos, a melhor pilotagem, né? A melhor linkagem, né? Eu diria, né, que eu pensei aqui agora, que a gente às vezes você não consegue levar de uma forma bem clara as vivências que você tem aqui para um outro plano, né? Porque aqui é outra matéria, mais densa e tal, e tem que ter
igualar, né? Tem que ter aquela coisa de pegar a energia e ajustar essa energia com outro corpo, né? Se alinhar, fazer um alinhamento. Você fez esse alinhamento, é que nem ascensão. É o mestre assim, você fez o alinhamento, então tudo que ele viu aqui, ele vai lembrar no plano mais sutil que ele vai, né? Para onde ele for, agora ele leva essa experiência, né? Agora, se a pessoa não conseguiu fazer esse ajustamento, viveu uma vida só egóica tal, tem a tal segunda morte, né? Que a pessoa vai para um umbral e tal, não tem como recuperar aquilo. Então, todas aquelas lembranças, tudo que ela viveu, se perdeu, né? Fica registrado num plano muito, muito, muito sutil, né? Ela pode resgatar isso só que daqui a quantos bilhões de anos, né? Ela vai ter que refazer. Né? Depois que você refez, que você conseguiu refazer um corpo e tal, passou por todo aquele processo e conseguiu a ascensão, aí sim, através desse corpo você consegue recuperar tudo que você, todas as tentativas anteriores, né, que você tentou e passou pela segunda morte e não conseguiu. Né? Então, assim, sempre no plano mais sutil, como nós somos os todos, fica registrada a experiência. Né? Então, como que eu ia falando, esse encarnar, né, é contínuo. Então, até na idade da velhice, a gente está, né, como operador do veículo, está procurando, né, às vezes recuperar o que está ali, né, fazer melhor essa ligação. Então, na velhice, né, a gente tem algumas peculiaridades, que é quando criança, é onde estamos muito mais sensíveis. Né? Ou seja, a criança está muito mais sensível, ela vê o mundo astral, tem os amigos imaginários e tais, tem até contatos telepáticos e tal. E à medida que vai crescendo, que o ego vai, que a Matrix vai se apossando cada vez mais daquele indivíduo, aquele indivíduo vai se densificando, vai se desconectando, que é o que a Matrix faz, né? Ela tenta sequestrar o indivíduo para que seja um escravo da Matrix, que você viva uma vida comum, para que toque a Matrix, né? Para que o modo de vida que foi implementado aqui na Terra seja seguido, né? Para que esse ser não seja uma ovelha negra. Então, desconecta, né? Desconecta. Então a gente aprende a usar mal o nosso corpo, usa mal tudo, quase tudo, né? Usa mal. Então, à medida que a pessoa chega ali na velhice, né? Aí vai enfraquecendo e tal, já perde muita energia dela, que usou mal e tal. Então ela meio que volta àquele estado de criança, né? Mais sutil, mais ligado agora ao espírito, né? Já que a Matrix já não interessa o idoso, porque o idoso já não pode mais fazer nada por eles, né? Ele só dá prejuízo, porque agora tem que pagar a previdência e tal, né? Então, o espírito se aproxima mais, então a pessoa volta a ficar sensível, né? Volta a ter visões, volta a ter aquelas coisas todas, né? Meio que se preparando para a morte, né? Mas a pessoa volta. Então o espírito está ali, né? Tentando, então ela vai recuperar o que fez, tal, as lembranças e tal, né? Então, assim, o tempo todo esse ser que nós somos, estamos aqui tentando fazer isso, né? Então, assim, é importante saber disso, porque quando você está aqui sem consciência de que há algo além, de que você é algo além, né? Embora você tenha essa percepção, às vezes a Matrix acaba te envolvendo, né? Te jogando para um outro caminho que às vezes você não quer, você faz muitas coisas que você não quer, né? Por exemplo, muitos trabalhos que a gente está em trabalhos que a gente não gosta, mas tem que ir lá porque precisa, né? Porque o coletivo criou isso, né? Mas embora nós estamos nisso, então a gente não precisa desistir de nós mesmos, né? E uma forma de estar sempre trabalhando nós, não importa o que está fazendo, não importa o lugar que esteja, é sempre prestar atenção em si e ver a respiração. Porque a respiração de quem está preso na Matrix é uma respiração acelerada. Né? Acelerada, tipo, é como aquele animal que está sob ameaça. Né? Um animal que está sendo caçado, né, por outro animal predador, por leão. Então ele está sempre naquele estado que ele vai ter que reagir logo. Né? Por exemplo um cachorro. Se você olha um cachorro, antes dele reagir ou correr atrás de outro, ele acelera a respiração, ele se prepara, né, para que ele possa reagir, né, de um momento para o outro. Então, o ser humano também ele fica nesse estado o tempo todo, esse estado de tensão. Ele fica tenso para que ele possa reagir de uma forma rápida a uma suposta ameaça que tem aí, né? Então a Matrix ela coloca as pessoas nesse estado. Então, não importa o que você esteja fazendo, né? Presta atenção em si. Não, estou aqui agora e tal, né? Acalme a respiração, faça aquela respiração profunda, né? Preste atenção na sua respiração, que normalmente ela volta, ela se acalma, né? Por si só, não precisa nem forçar ou controlar nada, só presta atenção. Estou respirando e tal, né? Presta atenção em si, né? Então a sua atenção como ser volta a focar em você, no seu corpo físico, né? Não nas coisas externas. Então as coisas externas você faz de forma mais ou menos automática, né? Então elas se fazem, né? Enquanto você trabalha em si, então é uma forma de estar trabalhando esse corpo para que haja esse ajustamento, né? Cada vez mais com os corpos mais sutis que você tenha. Então e eu acho que é isso, né? Ou seja, para a gente ter uma noção, então, da mesma forma que a empilhadeira que você deixou lá na sua firma, seja que a máquina que você opera lá, que tem a sua energia, não tem noção nenhuma de que você está aí, né, vendo vídeo, que você está fazendo outra coisa, né?
a gente vai ter uma percepção semelhante, né? Da mesma forma que a gente estamos aqui, nós não temos noção nenhuma, nós estamos que nem a máquina largada lá no serviço, né? Do que nós somos na sétima dimensão, né? E só que ao mesmo tempo nós operamos todos esses corpos, né? Aqui a gente não precisa se sentir limitados, porque nós estamos aqui conscientes, nós estamos com esse corpo que nós temos já numa sétima, seja que dimensão for que nós viemos, nós estamos com esse corpo aqui, né? Operando aqui, né? Fazendo essa linkagem, né? E então seria isso, né? E qual que é a importância então de saber disso, né? Para que trabalhe, né, nesse sentido, né? Para que tenha uma noção também, quando a gente vai dormir ou quando não precisa esperar o desencarnar, você vai dormir, você tendo uma maior noção disso, você vai se, digamos, encaminhar da mesma forma que a gente evita situações aqui na Matrix que vá nos prejudicar, por exemplo, a pessoa que vai para balada, aquele som alto e tal, aquele ambiente denso, pesado, né? Quanto mais denso, pesado, quanto mais poluído, né? Vai se poluir também, vai decadência, vai perder, né? Vai perder o controle do veículo, né? Vai ter aquela pilotagem perfeita porque a Matrix ela sequestra. E uma forma de fazer isso é idiotizando o indivíduo, né? Prejudicando o mental dele. Por isso que tem muitas drogas, por isso tem as bebidas e tal, para prejudicar ao máximo, para que a alma perca o controle daquilo, né? E um indivíduo idiotizado ele é mais facilmente manipulável e controlado pela Matrix, né? Então, para que a gente preserve isso, né? Preserve, ou seja, a gente não se seduza, né? Pelas, digamos, tentações, pelas propagandas e tais, né? Porque Matrix é tudo dinheiro, né? A pessoa às vezes ela desenvolve um dom espiritual, ela já pensa, como posso usar isso para ganhar dinheiro, né? Para que não caiam nessa, né? E a pessoa fazendo isso no campo físico, né? Quando ela sai em astral, o astral ele seduz muito mais, né, tem muito mais atrativo para que a pessoa se perca do que aqui no físico, né? Então ela vai com a alma dela bobinha lá, ela vai para o umbral, vai se frequentar os barzinhos no umbral, né? E lá, digamos assim, a putaria rola solta, né? A gente já tem aqui uma cultura, né, que uma amiga ali descreveu bem, ela falou, nós estamos vivendo um período da pornocultura, né? Esses carros que passam por som alto cantando essas músicas, digamos, obscenas, né? É absurdo isso, né? Como nós chegamos a este ponto, né? Mas a gente está no momento de, digamos assim, de separação, né? Então tudo isso vem à tona para ver quem que é joio e quem que é trigo, né? Tem pessoas, essas pessoas que estão vivendo nesse estado, né? São estados que excitam demais os sentidos dela, né? Para tirar elas da realidade, né? Então elas vivem completamente alienadas delas próprias, né? Ou seja, o som alto impede que elas ouçam aquele interior, né? Aquele interior nem está respaldando mais, está só com uma energia ali para manter a pessoa viva, né? Então são pessoas que não estão vivendo, digamos, na terceira dimensão, não estão numa quinta, não tem essa percepção de algo além, né? Então é um momento, seria assim, um momento de separação, né? Ver quem vai, quem fica e tal, na hora que tiver a separação, já está tudo bem, já esclarecido, né? Então assim, mas se você tem essas coisas aqui na superfície, está desse jeito, então no astral, então imagina como não está no astral, né? Então assim, se a pessoa ela se trabalhar aqui, né? Se ela, e mesmo assim tem essa bagunça toda, a gente não pode se estressar com isso. A gente tem que tentar ficar bem, né? Não, digamos, condenar, criticar, tal, não colocar mais ódio do que já tem nessas coisas. No meio político, né? Muitas pessoas colocando ódio, não coloque mais ódio do que já tem, porque você se contamina, né? O ódio está sendo gerado em você e vai crescer em você, né? Então ignora, deixa a parte, né? Deixa como se fosse o mundo que não interessa. Procura olhar este outro mundo, né? E essa é uma forma de você se limpar, né? Uma forma de você se limpar, digamos, das impurezas, dessa coisa densa que tem aqui na Terra, para se preparar a ter contato com outros seres, né, que já vivem nessas dimensões ou mundos diferentes que estão vibrando numa luz. Isso é importante fazer, porque se você não tem como você, digamos, vibrando, ou seja, mesmo que seja um pouquinho de ódio e tal, ir para um mundo desse, porque eles vê nessa energia em você, né, aquilo como se fosse um fedor, como se fosse um vírus, tal, né, que prejudica. Uma coisa semelhante ao que aconteceu na invasão das Américas aqui, por exemplo, quando só tinha índio e tal, né, vem os europeus no descobrimento, aqui tinha muitas comunidades que já viviam como se fosse numa dimensão além, né, só que porém densidade ainda é muito parecida com de corpos humanos e tais, né, muito 3D ainda. E aí, o homem branco ele já vivia de forma completamente alienada, né, mentiras, esse mundo mentiroso, fraudulento que vivia já, isso aí vem de muito tempo, né? Então, quando eles chegaram, eles trouxeram todo aquele lixo de vibração densa, né? Então, os povos que viviam aqui não aguentaram, né? Primeiro contato, doenças, né? Então, morria milhões de doenças, né? Muitos, como já viviam no estado, né, que já era mais elevado,
às vezes se transmutaram, foram para outra dimensão, né, vieram com a ajuda de ETs lá, né, tem isso também, vou falar um pouquinho disso, né, que tem a ascensão natural e tem uma ascensão artificial que se pode fazer. Então, com a ajuda de ETs, eles podem ter feito uma ascensão artificial, né, e vivendo em cidades extrafísicas, mesmo aqui na Terra. Muitos foram viver embaixo da Terra e lá se desenvolveram também, né, com maior vibração do que o pessoal da superfície. Então, ainda como falando sobre nossos corpos, colocando um pouco de tecnologia, né, que seria uma ascensão, você elevar esse corpo, né, porque esse corpo é só um corpo, né, digamos, eu quero elevar esse corpo para uma outra dimensão, só que eu não tenho capacidade ainda, eu não sei como fazer isso, né, mentalmente, mentalizando tal, que nem o Mestre Ascenso que vai, eu quero ir para outra dimensão, ele vai, eu quero sumir daqui, aparecer em outro lugar, ele faz, eu quero virar esse corpo 2, né, fazer a bilocação, ele faz, né, então é um ser que já possui a maestria, né, por isso que é um Mestre Ascenso, domina perfeitamente esse plano material, né. Nós podemos fazer isso no plano mais sutil. Né? Você imagina uma coisa, vamos supor, você mentaliza uma árvore. Você imagina, essa árvore já é criada. Né? No plano mais sutil ela existe. Né? É como se fosse um desenho num quadro. Né? Você pega uma lousa lá e desenha uma lousa, você desenhou isso no astral. Né? Só que quando você não sustenta aquilo vai se esvoaçar, vai sumir. Né? Como você está na Matrix aqui, está muito pesado, tem muitos mentais aqui envolvidos também, eles podem borrar esse desenho. Né? Então, assim, quem vai emanar paz pro mundo, amor e tal, tem que fazer isso, tem que estar muito consciente do que está fazendo para que não se sobrepõe, né, ao lixo geral que está aí, né, para que faça realmente uma diferença. Então, são os corpos materiais e então, assim, nesse nível mais sutil, da mesma forma que você pode criar formas e tal, né, você pode manipular a sua própria forma. Né? Então, eu estou lá, vamos supor que você sai em astral. Então, tem muitas experiências que se pode fazer, né, para quem tem sonho lúcido, quem tem viagem em astral. Geralmente a pessoa fica só no básico, mas quanto mais conhecimento, mais experiência a pessoa pode fazer. Né? Saiu com o corpo sutil, numa viagem astral no desdobramento, tenta voar. É muito bacana tentar voar, mas às vezes você está fazendo um trabalho que não é para ficar voando. Né? Então tem isso também, você não sabe o que está fazendo do outro lado. Mas se você está consciente, faça algumas experiências, é interessante, é gostoso. Né? Por exemplo, sair voando, atravessar objetos sólidos. Né? E para quem já tem um pouquinho mais de controle, né, manipular a própria forma. Né? A pessoa pode manipular, pode, digamos, esticar um braço. Né? Tem uma técnica que eles usam na viagem astral, que eu acho que é esticar o dedo. Né? Eles puxam o dedinho para esticar o dedinho. Então se esticou, é porque está em viagem astral. Se não, né, não está. Né? Então, é isso que eles fazem diariamente. Digamos, você no seu dia a dia, você pega o dedinho e puxa. Não, e fala, não, eu estou acordado, né? Não estou sonhando. Aí você faz disso um hábito. Né? E esse hábito você leva quando você vai dormir. Né? Então, às vezes você está no sonho, você pega por hábito, você faz e esticou. Esticou, aí você fica consciente de que é um desdobramento. Né? E aqui ele se torna um sonho lúcido e ali você faz as suas experiências. Então, assim, num plano mais sutil, nós podemos fazer o que o mestre da ciência faz aqui, né, que é bilocagem, né, teletransporte, voar e tal. Então a pessoa pode fazer essas experiências, começando por voar, que é o mais fácil, né, a pessoa começa a dar uns pulos bem altos, né, ela começa a se sentir bem leve, atravessar a parede, objetos sólidos, então ela conhecendo ali um pouquinho de mecânica quântica e tal, que tudo átomo, então ela pode sim atravessar, né, nós mesmos aqui no plano físico nós podemos, só que nós não acreditamos o suficiente, nós não acreditamos acima do mental coletivo. Porque pro mental coletivo isso é absurdo. Então se você for tentar, claro, você vai dar de cara numa parede, vai se esborrachar todo. Ou pior, se você tenta, se você está no meio caminho, se você tem na dúvida ainda e você tenta atravessar, você pode acabar se fundindo, né? No meio da parede você e fica travado lá e se funde, como foi relatado no projeto Filadélfia, né? Que fizeram um experimento para tentar deixar um navio invisível, né? Usando eletromagnetismo. Né? Tem o experimento Filadélfia, você pode pesquisar. Então o que aconteceu? Esse navio ele sumiu, né? Ficou 20 minutos desaparecido, e quando o voo retornou, né? Ou seja, sumiu e retornou. Quando ele retornou, as coisas, digamos, não retornou no lugar certinho que era para retornar. Então, digamos, as pessoas que estavam aqui, voltou 1 metro mais para o lado, e esse metro mais para o lado tinha uma parede lá, então muitos corpos ficaram fundidos aos objetos materiais do navio. Né? Então, assim, é porque tudo é material, tudo é átomo e tal, então as coisas podem se deslocar. Então, nesse meio, você tem ali tem alguns meios que falam já de teletransporte para Marte. Eu acredito que tem muita coisa lá em Marte. Né? Tem muitas experiências que esses militares, esses meios secretos, esses Black Projects, né, que são os projetos negros, fazem, né, que não vêm a
acerca de conhecimento do público em geral, né? Um desses seria o teletransporte, né? Eles começaram o teletransporte da criança porque criança era mais fácil, o organismo, né, da criança era mais fácil. Então alguns desses caras, né, depois de velho, foi e passou a contar. Então assim, eles têm uma máquina aqui, coloca a pessoa aqui e teletransportou lá para Marte. Isso, né, dessa vida no cosmos, né, digamos com o ser que veio de uma sétima dimensão, isso é básico, né? Toda essa tecnologia, todas as possibilidades, né, já vivemos, digamos, nós vivemos essa realidade, né? Só que aqui a gente está com uma máquina lá no serviço, né? Bem limitada e básica, mas não porque você está lá que você precisa ficar alienado de toda essa realidade, né? Essa realidade vibra dentro de você, né? Então, é assim, da mesma forma que existem essas máquinas de teletransporte em outros mundos, né? Tem, né? Mesmo físico, pode ser até mais denso que a Terra, eles usam isso, né? Você entra numa cabine, como se fosse uma cabine telefônica, e aparece em outro lugar do mundo, tal, ou do universo, com seu corpo físico. O que acontece? Como nós não somos o corpo físico, nós somos a consciência, né? Nós somos um estado de consciência, digamos cada pessoa, né? Teve todas essas trajetórias, então teve todo o seu estado de ser, né? Então manifesta, densifica, né? Materializa esse estado. Então nós somos um estado de consciência densificado, né? Materializado. Então esse estado de consciência, né, é o que através dessa máquina, digamos, a gente viaja na dimensão mais sutil possível. Então a gente consegue manter essa estrutura. Então essa tecnologia ajuda a manter essa estrutura. Então esse estado mais sutil possível, como um pensamento, né, como se fosse uma onda de rádio, viaja até outro ponto e lá densifica, materializa um corpo igualzinho, perfeito, como se fosse o seu próprio corpo, mas já é outro corpo. Né? A própria matéria não existe, então não interessa se é o seu corpo ou outro corpo. Então é você, é seu estado. Né? Então é a mesma coisa que faz o Master Sense, né, o que faz a bilocação. Né, ele consegue materializar, ele consegue ter o controle de dois corpos ao mesmo tempo. Né, então o estado de consciência que ele consegue densificar em outro ponto. Né, e ali fazer coisas diferentes. Então, essas máquinas elas fazem isso. Então, fazem, como eu falava, da ascensão, né, das tribos e tais, com a ajuda de ETs, né, ETs de luz, né, ligados mais à luz. Porque os ETs ligados a que não são muito positivos também possuem tecnologia semelhante, mas essa tecnologia de mudar de dimensão ele já tem uma certa limitação, né, aos ETs que realmente estão de luz. Ele pode, digamos, uma quarta, um pouquinho mais sutil, mas não ir muito longe, porque para adentrar essas dimensões de forma consciente, né, precisa ter um nível, né, de padrão vibratório, senão você não consegue ter contato com o pessoal que tem lá. Né? Digamos que eles consigam algo para ir para um plano mais sutil, eles podem chegar lá e não encontrar nada, ou até ter os corpos destruídos. Né? Então, assim, você vai poder entrar numa máquina, né, que vai elevar a vibração e vai te teletransportar. Não, digamos que você está aqui e você vai para o Japão. Você vai para uma cidade espiritual, né, com o seu corpo físico. Né? Ou seja, pega ali o seu estado de ser que você é e materializa ali o corpo físico da forma que você acredita e tal. Então você vai interagir naturalmente, né, com as pessoas da com a sociedade, com o que existe ali. Né? E isso a gente vai poder fazer para outros mundos. Né? O mundo de quinta dimensão entrou aqui e tal, saiu lá. Só que antes tem que fazer aquela limpeza de ego, de tal, de ódio e tal, para não contaminar o pessoal lá, porque por isso que não tem essa interação ainda. Né? A gente ainda está muito sujo. Né? Então por isso tem que ter aquela elevação de paz, amor, né? Aquela coisa toda e tal, né? Não desejar vingança, porque a gente está aqui na Terra, né? A gente está sendo suprimido por muitos povos, né? Que tem os Greys, reptilianos que abduzem, que usam a humanidade como se fosse gado, né? Então quando a gente sair daqui, muitos vai se escandalizar, né? Então vai querer vingança, vai querer atacar essas raças, e o ser humano tem poder para isso, né? Por isso que a gente está sendo mantido ignorante, né, para que não use isso de uma forma errada. E para sair desse estado é pelo amor. Né, porque você sendo pelo amor, você não vai ter desejo de vingança e nada, e você vai deixar essas raças em paz, né, continue fazendo o que estão fazendo. Né, você está te ajudando a evoluir, está te ajudando a manifestar esse amor para que você desperte. E uma vez que você despertou, tal, você pode visitar esse outro mundo, tá, e não vai levar aquele lixo todo para contaminar eles. Né, da mesma forma que fizeram os europeus que chegou aqui e espalhou doença, que seja que for. Né, as pessoas têm a ciência, têm o modo dela de estar explicando isso. Né, tem, claro, a coisa mais básica aqui se manifesta de uma forma, né? Só que de onde que vem os vírus? De onde que vem o vírus não sei do que, de AIDS, não sei, começa em planos mais sutis e vem se desenvolvendo e se manifesta no plano deles, né? É como uma doença. A doença a pessoa tem ódio, tá? Né? Tem um corte de fluxo de energia que não está vibrando legal, chega uma hora, vai e manifesta no corpo físico dela, né?
Então, seria isso, né? Só falando, dando mais uma pausa sobre esse de você se teletransportar para mundos mais sutis, né? A Terra, né? Nós já poderíamos estar vivendo uma realidade dessa, né? Ou seja, convivendo, né? Um mundo que é confederado, né? Recebe visitas de outros seres que vêm aqui e tal, trafegam por aí, né? E seres diferentes, de corpos de cores diferentes, de vibração diferente. Às vezes você pode estar vendo fantasma, né? Às vezes você tem um corpo tão sutil que parece um fantasma andando por aí, né? Então imagina um ser que tem um corpo tão sutil, né, que parece um fantasma, andando. A matéria do corpo dele tá bem sutil, ele tá e é vulnerável aos seus pensamentos. Né? Então, se você pensar alguma coisa ruim e alguma vibração ruim, vai prejudicar muito. Né? Então, por isso que não pode ter essa interação ainda. Né? Então, seres corpos muito sutis não vai ter interação numa humanidade que vibra ainda no meio, Tony Rod e tal, vingança, essas coisas todas, né? Inveja, remorso. Então, esse vídeo seria sobre isso, né? Não vou prolongar muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, né? Perguntem. Entre aí na descrição do vídeo, deixo o link da minha página no Facebook, do blog. Entre lá no meu Face. Deixe perguntas lá, sugestões para outros temas e tais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.